Olá, tudo bem? Seja bem-vinda e bem-vindo a mais um programa aqui do nosso canal do YouTube Psicólogo Manuel Carvalho. Hoje eu vou dar continuidade à nossa série de programas para a gente falar sobre a personalidade. Isso mesmo, hoje nós vamos abordar a personalidade humana. Qual é a importância de você conhecer melhor a sua personalidade? Será que esta informação, será que este conhecimento pode trazer alguma vantagem sobre a sua assertividade, sobre o seu caminho ao sucesso que você procura? Você sabia que na psicologia existem diversas teorias sobre a personalidade? E sim, todos nós temos personalidades. Aqueles jargões populares de que fulano não tem personalidade, fulano é uma personalidade fraca, é o uso do senso comum, inclusive de forma muito inapropriada. Hoje eu queria falar mais especificamente sobre um dos livros que abordam a personalidade, ou melhor dizendo, os 14 tipos de personalidades e a importância de você conhecer sua personalidade para o seu autodesenvolvimento e crescimento profissional. Eu estou falando do livro Código da Personalidade, de Travis Bradberry. Neste livro, ele traz uma definição muito interessante sobre a personalidade, já na página 12. Vamos conferir. A personalidade é a essência do caráter de uma pessoa e se revela em padrões previsíveis de tendências e comportamentos. Ela é a soma das nossas motivações, nossos desejos, nossas preferências, que, uma vez compreendidos, fornecem um mapa dos nossos pontos fortes e fracos. Podemos separar alguns pontos dessa definição que são muito interessantes. Ao conhecer melhor nossa personalidade ou personalidade de outras pessoas, nós podemos reconhecer padrões previsíveis de tendências e comportamentos daquela pessoa. Ou seja, nós podemos compreender e entender melhor como nós ou outras pessoas podem agir em determinadas situações. Quais são as tendências dela pensar, sentir e se comportar frente a uma situação. Isso já ajuda muito você prever esse comportamento e ter uma atitude mais assertiva frente a esses possíveis comportamentos, não acha? Outro ponto interessante que eu vou trazer do livro é um estudo que foi feito em Baltimore sobre o acompanhamento do desenvolvimento da personalidade. E eu queria separar esse trechinho aqui para falar com vocês. Eu vou ler o estudo na íntegra, então um trecho um pouquinho longo, mas vale a pena você acompanhar. Página 19, o estudo de Baltimore. No outono de 1958, voluntários começaram a aparecer no Hospital Municipal de Baltimore, impulsionados por um boca a boca que vinha circulando pelo país. Eles iam encontrar o Dr. Nathan Schock, um pesquisador com um projeto ambicioso, cujo objetivo era acompanhar aquelas pessoas pelo resto das suas vidas, a fim de monitorar as mudanças físicas e mentais que surgem com o avanço natural da idade. Olha que estudo interessante. Em uma pequena sala do hospital entulhada de aparelhos, o Dr. Schock e sua equipe submetiam cada participante a 3 dias de uma intensa bateria de testes físicos e psicológicos. A equipe pediu aos participantes que voltassem a Baltimore a cada 2 anos, no intuito de repetir aquela mesma série de testes. Esse sistema de repetição dos testes tinha como meta mapear um conjunto de características passíveis de mudanças com o passar dos anos. Se um número suficiente de pessoas aderisse à pesquisa e permanecesse fiel a ela, os dados revelariam padrões capazes de esclarecer as mudanças que todos devem esperar enfrentar durante a sua vida. Olha que estudo interessante e como é importante a gente ter ciência de estudos desse tipo para até saber o que é que pode acontecer com o nosso envelhecimento. Surpreendentemente, os participantes continuaram voltando a Baltimore. Melhor ainda, a maioria trazia novos voluntários a cada vez que retornava. 4 anos depois de seu início, muito bem intitulado o Estudo Longitudinal sobre o Envelhecimento de Baltimore, ou, como ficou conhecido a sigla, BLSA. Crescera tanto que no espaço de 1.160 metros quadrados que tinha o hospital municipal já não era suficiente para atender a demanda. O potencial de crescimento de pesquisa chamou a atenção do Congresso, que ofereceu 7,5 milhões de dólares para a construção de um centro de pesquisa permanente em uma área de mais de 20 mil metros quadrados, dado pela Prefeitura de Baltimore.
Um dos participantes, Fred Litvin, aderiu à pesquisa em 1962, já na casa dos 70 anos, e continuou voltando para mais testes a cada 24 meses. Ele também levava a esposa, Eveline. Os Littmans estavam entre as mais de 2.500 pessoas com idade entre 20 e 97 anos, que a BLSA acompanhou desde 1958. Fred era dono de uma loja de móveis no centro de Austin, e o elevador do seu prédio, instalado em 1850, é o mais antigo em funcionamento nos Estados Unidos. Fred, tal como o elevador, foi um pilar de longevidade, a voltar a Baltimore a cada 2 anos no decorrer das últimas 4 décadas. Ele e outros participantes do BLSA aderiram a uma fascinante janela para os segredos do corpo e da mente. O estudo gerou mais de 1.000 publicações que relatam em detalhes as mudanças físicas e mentais que surgem com a idade. Devemos muito do que sabemos sobre os assuntos como diabetes, arteriosclerose, obesidade, mal de Alzheimer, inteligência e personalidades às observações feitas pelos pesquisadores de Baltimore. Quer as mudanças aconteçam no corpo, quer na mente, o BLSA contava com técnicos prontos para servirem de testemunhas. Algumas dessas mudanças são animadoras. Vamos ver agora uma das principais mudanças que foi identificado nesses estudos. Primeiro, nosso vocabulário continua aumentando até bem depois dos 80 anos. Outras, no entanto, como o fato do corpo deixar de queimar 120 calorias por dia aos 40 anos, indicam um inevitável declínio físico. Mesmo uma pequena mudança, quase imperceptível em um único indivíduo, como o engrossamento das paredes do coração, que pode acometer quem tem pressão arterial normal, se torna uma ferramenta importante para a melhoria do tratamento médico quando observado em um grande número de pessoas. É irônico, mas uma das mais célebres descobertas do BLSA diz respeito a um traço que não muda nem um pouco com a idade. E sabe que nós estamos falando? Da personalidade. Quando o Dr. Schock e sua equipe criaram o estudo na década de 50, a personalidade era considerada um ingrediente essencial que leva as pessoas a agirem de maneira que agem. Os pesquisadores presumiam, como os principais psicólogos da época, que traços da personalidade eram transitórios, oscilavam em resposta às circunstâncias variantes da vida. Não tinham dúvidas de que se conseguiriam avaliar e acompanhar esses traços no estudo da BLSA, pois o seu objetivo era esclarecer que tipo de acontecimento na vida das pessoas impulsiona uma mudança na sua constituição psicológica. Caso acontecimentos importantes como ter filho, chegar à meia-idade ou se aposentar de fato mudassem a personalidade, era dever do BLSA mostrar às pessoas o que deveriam esperar. Entretanto, em 20 anos de estudos, não houve dados que sustentassem essa suposição. Olha que interessantíssimo. Antes dos estudos do BLSA, existe uma grande corrente da psicologia e dos estudiosos do comportamento humano que a personalidade era assim traços de características do comportamento, do sentimento, das emoções das pessoas, mas que eram transitórias, ou seja, que com o tempo essas características mudavam, poderiam mudar e normalmente mudavam de acordo com os eventos importantes da vida, como ele cita aqui, o casamento, ter filhos, se aposentar, alcançar a meia-idade, conseguir o sucesso profissional, entre outras situações. Mas o que o estudo comprovou foi exatamente o contrário. Eles esperavam que iam identificar essas mudanças, mas em 20 anos de estudos, acompanhando mais de 2.500 pessoas, não foi comprovado essa transitoriedade da personalidade. O Dr. Paulo Costa, chefe do Laboratório de Personalidade e Cognição do BLSA, explica: há provas que, depois dos 30 anos, a personalidade se estabiliza e a idade por si só não causa nenhuma mudança. A personalidade tem uma enorme influência no decorrer da vida, no que diz respeito às escolhas da pessoa, em suas carreiras, seus casamentos, vocações e interesses. Ele prossegue: a disposição básica das pessoas continua praticamente a mesma,
mas esses traços duradouros fazem com que elas levem vidas específicas e em constante mutação. Reconhecendo que os impostos pagos pelo contribuinte americano tornaram o BSLSA possível, o Dr. Costa vem liderando uma espécie de cruzada para tornar público esse conhecimento. Essa é uma missão e tanto, mostrar ao mundo que tudo o que as pessoas acreditam saber foi virado de ponta cabeça. E se existe uma coisa que os estudos sobre o cérebro estão tentando nos provar por meio de descobertas da década passada, é que nosso caráter determina de fato o nosso destino. Muito legal essa leitura, né? Podemos ver nesse livro que ele defende a importância da personalidade, ou seja, dos traços persistentes, tendências e de comportamentos que nós temos. Comportamentos, sentimentos e pensamentos que são duradouros e persistentes em todos nós. E veja que os estudos apontaram que após 30 anos, a tendência é que esses traços ainda fiquem mais estabilizados. E você, o que é que achou do nosso conteúdo hoje trazido do livro Código da Personalidade? Gostou também desse quadro, onde a gente vai trazer livros, obras, pesquisas para comentar aqui com você, ampliar o nosso conhecimento sobre pesquisas e principalmente sobre o comportamento humano? Muito bem, se gostou, deixa a tua curtida, deixa teu comentário também sobre o programa, sobre o conteúdo que nós trouxemos e sobre esse tema tão importante, a personalidade. Até que ponto ela é mutável? Até que ponto ela define o nosso destino? Sou o psicólogo Manuel Carvalho, nos vemos no próximo programa. Grande abraço, tchau, tchau.